tripé que se chama oração, palavra e o jejum. É o tripé do crente. O crente que ora tem contato com Deus. Conhece a Deus. O crente que lê a Bíblia conhece o Senhor. Então quem ora tem contato com Ele. Sente Ele na oração. Quem lê, conhece Ele. Amém, irmãos? Conhece a Deus. Quer conhecer Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer os feitos de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. É igual um dia um filósofo, alguém perguntou para um filósofo, um sábio, como ele queria ouvir Deus, o que ele tinha que fazer. O sábio respondeu: leia a Bíblia. Mas eu queria ouvir ele mesmo, como se estivesse falando comigo. Ele falou: então leia em voz alta. Amém? Quer conhecer Deus, ouvir Deus, leia. Quer ouvir a voz dele mesmo? Leia em voz alta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, e quer ter controle do seu corpo, saber controlar sua mente, o seu corpo, jejue. A pessoa tem que jejuar. A pessoa que jejua, ela controla a si mesma. Ela entende até onde pode ir, ela conhece os seus limites, ela aprende a ter mais confiança em Deus, ela tem mais fé em Deus, quem jejua. Amém? Então, tripé do crente: oração, palavra e jejum. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? Como disse, Pedro disse isso, João disse isso. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Glórias a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, escrevendo aos irmãos de Roma, esses 3 versículos, nós seremos rápido, é só uma conversa, só uma reflexão em relação à palavra de Deus. Capítulo 12 do livro de Romanos mostra aqui, irmãos, uma orientação do apóstolo Paulo, mas uma orientação de súplica, uma orientação em forma de rogo. Qual a diferença de uma oração para uma súplica? Uma diferença de uma oração simples, você faz a oração e espera o tempo de Deus, espera com paciência, com calma, sabendo que no tempo dele, a qualquer momento, que possa ser hoje, que possa ser amanhã, que possa ser daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, essa oração vai ser atendida. Um rogo ou uma súplica é uma oração em que precisa ser atendida imediatamente. É uma oração que é feita, a pessoa ela faz essa oração de forma angustiada, ou às vezes de forma em que está sendo afrontada, ou pressionada, ou oprimida, e ela faz essa súplica, ela faz esse rogo, essa pessoa, e deseja ardentemente em seu coração que esta oração, que esta súplica seja atendida imediatamente. Um exemplo disso foi a oração que o profeta Elias fez lá no Monte Carmelo, quando estava enfrentando os 850 profetas, 450 profetas de Azera e 400 profetas de Baal. Estavam enfrentando 850 profetas, quando ele fez uma oração, uma súplica, quando ele fez um rogo. Amém? Quando ele faz esse rogo, quando ele faz essa súplica, os profetas já tinham, os profetas de Baal, os profetas de Azerá, já tinham feito as suas orações. Tanto é que ele falava para os profetas: continue falando, continue orando ao seu Deus aí, vai que ele esteja dormindo, vai que ele esteja viajando e não ouviu a oração de vocês. Quando ele foi fazer a oração, a primeira coisa que ele faz, antes de fazer esta súplica, antes de fazer esse rogo, a primeira coisa que ele faz, ele pede aos seus servos que organizem o altar. Uma oração sem um altar organizado não é atendida. O que é o altar? Quem é o altar? Eu sou o altar, você é o altar do Senhor. Nós somos o local do sacrifício, nós somos também o sacrifício hoje. Amém, irmãos? Nós somos o altar de Deus hoje. Então Elias pede para consertar o altar, eles consertam o altar com pedra. Depois ele pede outra coisa: abra uma vala aí ao redor desse altar e despeje água. Segunda coisa que ele pede, antes de fazer uma súplica. Água simboliza o quê? A presença do Espírito Santo. Água simboliza a presença do Espírito Santo.
Eu preciso, para rogar a Deus, eu preciso estar sendo orientado pelo Espírito Santo. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo para fazer uma súplica, para fazer um rogo. Porque é só através do Espírito Santo que eu sei a maneira correta de buscar esse rogo, de orar. Tiago, ele fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então, para me pedir corretamente, eu preciso da orientação do Senhor Espírito Santo. Eu preciso estar cheio de Deus para entender a forma correta como eu devo pedir. Amém, irmão? Então ele faz esse concerto, derrama essa água, e depois de tudo isso, lembrando que foi 4 vezes de 4 cântaros. 16 cântaros foi derramado ali naquela vala que foi aberta ao redor do altar. Lembrando que o povo de Israel já estava quase 3 anos e meio sem chuva. Já parou para pensar a dificuldade que foi para aqueles servos encontrar 16 cântaros de água para trazer para aquela vala? Não deve ter sido fácil não, viu, irmão? Então, depois de cheio aquela vala de água, consertado o altar, ele faz uma oração, ele faz um rogo, ele faz uma súplica. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, se és Deus sobre a vida deles e sobre a minha vida, eu peço-te que derrame fogo do céu e consuma esse sacrifício. Essa foi a oração de Elias. Este foi um rogo, esta foi uma súplica. Amém, irmão? E a Bíblia diz que após ter terminado esta súplica, desceu o fogo do céu, consumiu o sacrifício que estava naquele altar, lambeu a água que estava naquela vala, e o nome do Senhor Deus foi glorificado. Os profetas de Baal de Azerá correram. Elias falou: persegue esses profetas aí, persegue eles. Perseguiram os profetas, pegou os profetas, faz o que agora, Elias? Mata! Profeta que não é profeta de Deus, que engana o povo, que faz o povo se desvirtuar, morre. Naquela época era assim, na época da lei o negócio não era brincadeira não. Amém, irmão? Então, para que acontecesse o milagre, para que o rogo fosse atendido, foi necessário fazer essas coisas. E aí nós vemos aqui agora Paulo, no capítulo 12 do livro de Romanos, ele falando, capítulo 12, versículo 1, onde nós lemos a palavra de Deus, no livro de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, eu peço para vocês urgentemente, em outras palavras, rogo-vos, pois, irmãos, eu peço a vocês, ele está falando para a igreja de Roma, para os irmãos de Roma, peço a vocês encarecidamente, meus irmãos, peço a vocês urgentemente, meus irmãos, peço a vocês pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em um sacrifício vivo. O que significa isso? Na época da lei, quando se ia adorar ao Senhor, quando se ia oferecer a Deus um sacrifício de adoração, se levava um animal, sacrificava esse animal, imolava esse animal em oferecimento a Deus por expiação dos pecados e também em adoração ao Senhor. Agora Paulo chega aos irmãos de Roma, falando a eles: agora não é assim que se faz mais. Cristo foi o nosso Cordeiro Imaculado, ele já foi o sacrifício pascal, o sacrifício vivo, o sacrifício santo, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício puro, o sacrifício limpo, o maior do sacrifício. Agora eu não preciso mais oferecer animal em adoração ao Senhor, agora é o seu corpo, agora é a sua vida, agora é você que é o sacrifício. Então eu rogo a vocês, meus irmãos de Roma, e eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo hoje: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em um sacrifício vivo. Que você ofereça o seu corpo em adoração real. Que o seu corpo, que o meu corpo seja templo do Espírito Santo. Que sejamos homens e mulheres valorosos e valorosas, que ofereçam ao Senhor uma adoração real, uma adoração genuína. Que não façamos isso, irmão, de forma pressionada. Eu não posso vir para a igreja porque estou sendo pressionado.
porque o pastor falou, venha para a igreja, não fique sem vir. Ei, você, fica aí não, fica em casa sem fazer nada não, venha para a igreja. Eu não posso vir para a igreja porque não tenho nada para fazer em casa. Tem pessoas que falam assim, não tem nada para fazer, vamos para a igreja. Tem pessoas que falam isso? Meu Deus. Nós estamos sem fazer nada hoje, domingo, já almoçamos, já descansamos, está meio chato aqui em casa hoje, vamos para a igreja? Não venha assim não. Se tiver vindo para a igreja desse jeito, não venha. Esse não é um sacrifício vivo. Eu tenho que ir para a igreja, senão o pastor vai ligar para mim na segunda-feira e vai perguntar o que está acontecendo. Eu não vou, e aí eu não vou ter desculpa, eu vou ter que falar a verdade. Eu vou para a igreja. Se for para vir assim também, não venha. Não venha assim também não. Eu vou para a igreja porque é o seguinte, se os irmãos não me verem lá, eu vou ter um problema sério depois, vou ter que ficar argumentando um monte de coisa, e eu tenho que ir para a igreja. Não vem também. Se tiver em discussão com o irmão, não vem também não. Deus, Ele manda, se você vier oferecer um sacrifício ao Senhor na casa dele, e estiver com rixa com seu irmão, o que Ele fala? Volte lá primeiro. Deixa o sacrifício no pé do altar. Deixa o sacrifício no pé do altar. Volte no seu irmão, peça perdão para ele. A Bíblia fala sobre isso. Peça perdão para ele, depois venha e ofereça o sacrifício. Sacrifício vivo. Deus, quando Ele quer um sacrifício vivo, Ele quer um sacrifício real, Ele quer um sacrifício verdadeiro. Ele quer que você, durante o dia, você se prepare espiritualmente. Senhor, dentre algumas horas eu estou indo para a Tua casa, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai falar comigo lá, mas de uma coisa eu tenho certeza, meu coração está ardendo, Senhor. Eu quero ir para a Tua casa hoje, eu quero ir para a igreja hoje, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero ouvir os departamentos louvarem a Ti, adorarem o Teu nome, e com eles também eu quero adorar o Teu nome. Eu quero oferecer a Ti, Senhor, uma adoração real, uma adoração genuína. Quando você começa logo cedo pensando desse jeito, você chega na casa do Senhor, o Senhor olha para o seu coração e fala, esse aí é um sacrifício vivo, esse aí é um sacrifício real. Vou abençoar a vida dele, vou restaurar a vida dele, vou restituir a vida dele, vou encher ele do meu poder. É assim que Deus faz, irmão. Um sacrifício vivo, um sacrifício santo, ou seja, um sacrifício verdadeiro, um sacrifício com verdade, santo, um sacrifício puro. Não é um sacrifício de alguém santo, é um sacrifício santo, é diferente. Se for para um sacrifício de alguém santo, alguém sem pecado, alguém 100% puro, aí também não dá para mim vir. Porque eu sou pecador, como é que eu faço? Não dá para mim vir também. É um sacrifício santo, ou seja, um sacrifício puro, um sacrifício real, verdadeiro, um sacrifício com verdade. É isso que Deus quer. O santo aqui não é um santo, não é um sacrifício de você que é santo. É claro que nós, como em Cristo, somos santos e a Bíblia nos manda ser santo a cada dia. Aquele que é santo, santifique-se mais. A Bíblia fala sobre isso. Porém, quando o nosso irmão Paulo aqui está falando sobre um sacrifício, ele está falando um sacrifício com verdade, um sacrifício real, dentro do seu coração puro, limpo, transparente, santo. Amém, igreja? Transparente, um sacrifício com verdade. Se você for dar um glória a Deus, que esse glória a Deus seja com verdade. Se você for tocar os instrumentos, que esse toque, que esse dedilhar, que esse tocar, seja com verdade. Se você pegar nesse microfone para falar alguma coisa, que seja com verdade. Se você que está aí na nave da igreja, sentado ouvindo a palavra, que seja com verdade esse assentar, essa adoração, esse ouvir. Tudo tem que ser santo, com verdade. Amém? É assim que Deus quer uma adoração. Sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício agradável. Ô irmão, é tão bom quando você chama um amigo para sua casa para tomar um café com você. Aí você fala assim, é o seguinte, vem tomar um café comigo, 10 horas da manhã, 8 horas, 10 horas da manhã, vem tomar um café comigo, só que meio-dia nós temos um compromisso. Então, é só até meio-dia que a gente pode ficar junto, beleza? Aí você começa a conversar com esse amigo, e a conversa é tão gostosa. E aí passa o café da manhã, daqui a pouco já começa
o chiado da panela de pressão já começar de novo, porque você não quer se afastar do amigo. Aí já entra o almoço e você está ali com o seu amigo. Aí já entra o café da tarde, você está com aquele amigo, aquela conversa gostosa, aquela conversa agradável, as horas passam, que é uma bênção. Não é assim, não é gostoso, irmão, quando você está numa conversa assim com um amigo? É assim que Deus quer uma adoração. Uma adoração agradável, onde se há diálogo e não monólogo. Deus, ele gosta de dialogar. Amém, igreja? Deus, ele gosta de ter diálogo com o servo dele. O que é um diálogo? Onde ele fala, onde ele ouve, o servo fala, o servo ouve. É assim que é uma conversa com Deus, um diálogo. Ele gosta disso. Ele chega para Moisés: Moisés, sobe aqui, vamos conversar um pouquinho. Sabe quanto tempo durou essa conversa? 40 dias e 40 noites. Deus cobre com a nuvem Moisés naquele monte. Moisés desaparece para o ser humano. Tanto é que Arão e o povo de Israel falou: Moisés morreu, vamos ter que fazer um outro Deus aqui, vamos ter que fazer um outro meio aqui, vamos ter que achar um outro líder, porque sumiu o homem. Estava com uma conversa agradável com Deus. Estava num sacrifício vivo, santo, agradável com Deus. Ele estava tendo um diálogo e se passou 40 dias com essa conversa. Oh, irmão, como é prazerosa. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. E essa conversa eu acredito que varou a noite, a madrugada. Eles conversando sobre nascer de novo, sobre o que é ter um contato com Deus real. O que é nascer de novo? Eu tenho que nascer de novo? Como assim? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer? Não, Nicodemos, não é assim não, rapaz. Você não precisa voltar para o ventre da sua mãe. Não, o nascer aqui é diferente. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É um outro tipo de nascer, Nicodemos. E aquela conversa eu acredito que se estendeu a madrugada inteira, irmão. Foi uma coisa agradável, foi um sacrifício agradável. O que é uma adoração, um sacrifício agradável? É quando você adentra no santo do santo, no santuário, na presença de Deus, com o desejo de adorá-lo, de falar com Ele e ouvir Ele falar com você. Isso é um culto agradável a Deus. E também, aí detalhe, começa, que é o vosso culto racional. Por que Paulo fala sobre isso? O que é o vosso culto racional? O povo de Roma lá, antes de aceitar Jesus, os irmãos sabem, a deusa Diana, tinha a promiscuidade, reinava em Roma. Lá qualquer tipo de adoração que se tinha, o panteão romano, ou seja, a galeria dos deuses romanos, tudo que se fazia em adoração tinha que ter promiscuidade no meio. Era terrível as adorações que o povo romano fazia aos seus deuses. O panteão romano, todos os deuses do panteão romano ou o panteão grego, a maior parte dos deuses do panteão grego também, todo mundo que ia adorar esses deuses, de alguma forma tinha algum tipo de promiscuidade, de prostituição. Qualquer coisa que se fazia, às vezes se tomava até alguns tipos de chás, aqueles chás entorpecentes. Como é que é o nome, irmão? Ayahuasca, o nome de alguns chás que se tomavam. Glória a Deus. Que se entorpecia a pessoa entrava naqueles salões do tempo da Diana, por exemplo, as mulheres se prostituíam ali com esses tipos de entorpecentes, saíam de si. Era um negócio totalmente diabólico. As pessoas, quando davam-se por si, já estavam no meio da prostituição, da promiscuidade, era um negócio terrível. É por isso que Paulo chega falando: peraí, o sacrifício, a adoração santa, agradável ao Senhor, tem que ser de forma racional. Você tem que estar lúcido para fazer. Você tem que estar sabendo o que está fazendo. Porque as pessoas entravam, aceitavam a Cristo, entravam na igreja de Roma e achavam que os cultos continuariam sendo daquela forma. E Deus não quer um culto onde as pessoas não sabem o que está fazendo. Você vê por aí, em alguns lugares, irmão, pessoas, às vezes, meio que... parece que está usando algum tipo de entorpecente, não sabe o que estão fazendo, começam a rodopiar de forma estranha, derrubando as coisas, derrubando pessoas. Que tipo de adoração é essa? Deus ele não entende essa adoração, Ele não concorda com essa adoração, Ele não quer essa adoração. A adoração que Deus quer é uma adoração que você saiba em quem está adorando, com quem está falando. Você sabe que está falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e sabe que está ouvindo a voz dEle. Tem que ser um culto racional, um culto com intelecto. Você não foi forçado a vir aqui hoje, você desejou estar aqui hoje, você pensou estar aqui hoje, você projetou em estar aqui hoje. É um culto assim que agrada a Deus.
Tem pessoas, irmãos, que estão tão envolvidas com esse tipo de movimento e esquece do verdadeiro avivamento, que quando vem para um culto como esse, em que possa sentar, ouvir a palavra do Senhor, tem gente até que fala, ixi, o culto não foi bom hoje não, Deus não estava lá não. Eu não vi nenhum rodopiar, eu não vi nenhum pulo, eu não vi... Não que isso seja ruim, viu, irmão? Porque quando você está cheio de Deus verdadeiramente, é gostoso mesmo pular na presença do Senhor, falar em mistério com Deus. Não sou contra isso não, mas quando isso foge do normal, se torna uma anomalia dentro da igreja, eu sou contra. Mas quando você está raciocinando, sabendo o que está fazendo, dando aqueles pulos de glória, levantando as mãos para os altos, adorando ao nome do Senhor, gritando em alto bom som, Jesus eu te amo, mas está fazendo isso de forma consciente, Deus se agrada disso, a igreja recebe isso, agrada-se disso também, aí impacta o irmão ao lado, e o nome do Senhor é glorificado, aí a glória do Senhor é grande, a bênção é grande. Então é um culto racional onde, o que é um culto racional? É um culto onde você vem para a casa do Senhor, você lê a palavra do Senhor e entende a palavra do Senhor. Você vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, agora eu não me recordo se é o capítulo 20 ou 21, em que Paulo começou a falar para os irmãos de Bereia, os irmãos bereanos, cidade de Bereia, enquanto Paulo estava falando a palavra de Deus, expondo a palavra do Senhor, explanando a palavra do Senhor, os irmãos de Bereia, da igreja de Bereia, só aqui, ó. Verdade, hein? Eita, o que ele está falando ali, o negócio eita, está escrito mesmo. Era assim que se fazia. Culto racional, culto com intelecto, culto onde está se explanando a palavra e os irmãos estão absorvendo, mas também está sabendo o que está sendo falado. Não é um negócio aleatório, um negócio esquisito. Houve-se uma época na história em que alguém se levantava dentro de uma igreja com um latim polido e começava a explanar a escritura conforme lhe aprazia, ou seja, do jeito que eles queriam, e os fiéis da igreja, nenhum tinha uma Bíblia. A maioria não sabiam ler, então se falava o que queria na tribuna, se falava em outra língua, no tal de um latim. E até hoje ainda existem igrejas desse jeito. Se você já foi numa dessas, você sabe de qual igreja que eu estou falando. Ninguém quer saber de ler a Bíblia. Ninguém quer saber de buscar a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui, irmãos, quando você chegar em casa, você abre a Bíblia, livro de Romanos, vai estudar a palavra. Os textos que eu citei aqui, vai ouvindo aí, vai falando, chegar em casa, vai ver mesmo. Vai ler as Escrituras. Oséias falou assim, ó. Oséias falou... prossigamos, cresçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. 6:3 de Oséias. Oséias 6:3, está escrito o que lá, irmão? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. O que é uma chuva serôdia? É uma chuva, quando a terra está seca, irmão, precisando de água, aí amanhã aquela chuva cedinho começa a cair, às vezes até como forma de orvalho, às vezes refrescando a terra. Isso é uma chuva serôdia, refrescando a terra. A terra somos nós, irmão. Isaías falou que nós seríamos uma terra que precisava nos últimos dias, derramaria água sobre a terra seca. Isaías falou sobre isso. Isaías falou sobre isso, que nos últimos dias o Senhor derramaria água sobre a terra seca. Que terra seca é essa? Eu sou a terra seca, irmão. É eu que preciso dessa água. Que água é essa? É a presença do Espírito Santo. Aí chega Joel 2:28 falando que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu poder sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizariam, os vossos jovens sonhariam, os vossos velhos teriam visões. E o que aconteceu? O que aconteceu lá na igreja primitiva, lá na descida do Pentecoste, capítulo 2, os primeiros versículos do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento veemente impetuoso, encheu a casa onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ou seja, aquela terra seca foi preenchida com a água. Capítulo 12, versículo 1. Prossiga, faça um culto racional. Aí o que acontece? Versículo 2 do capítulo 12. Obrigado, irmão. Versículo 2 do capítulo 12. Você pode até se perguntar, aí Paulo fala assim: então vocês ofereçam um sacrifício vivo, santo, tá? Faça isso ao Senhor. Adore, faça um sacrifício real.
Aí alguém talvez perguntou, mas pastor Paulo, como é que eu faço isso? Como é que é isso? O que é um sacrifício vivo? O que é um sacrifício santo? O que é um sacrifício agradável ao Senhor? Talvez alguém tenha perguntado para ele. E ele, usado por Deus, ele responde: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, como é que eu ofereço um sacrifício vivo ao Senhor? Não me conformando com as coisas deste mundo. Eu citei aqui hoje, irmão, na escola bíblica dominical, quem viu, ouviu. Quem não viu, quem não estava aqui, vai ouvir agora. Olha só, em um dos momentos da escola eu citei aqui, irmão, se você tem uma fraqueza para alguma coisa, eu citei isso aqui hoje de manhã. Se a sua fraqueza, por exemplo, são músicas mundanas, são músicas que não adoram a Deus. Uma das coisas que eu citei aqui. Se a sua fraqueza é músicas que não adoram a Deus. Quando você começa a ouvir um hino, que te leva a pensar nessas músicas, esse hino não serve. Amém? Esse hino não serve para você. Amém, igreja? Se esse hino que você está ouvindo te faz lembrar das músicas que você ouvia quando não tinha Jesus, esse hino não serve para você. Ô pastor, então qual é o hino que eu tenho que ouvir? O hino que eu tenho que ouvir, se eu sou fraco, se a minha fraqueza é músicas mundanas, o hino que eu tenho que ouvir é hino que me faça pensar em Deus e nas coisas de Deus, e me faça adorar a Deus, me faça elevar o meu pensamento no céu, me faça ver as coisas celestiais, me faça querer conhecer mais de Deus. É aí sim, esse louvor serve para você. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém, igreja? Amém. Se em lugares que eu vou, que não é condenável, não é ruim, não é errado, mas esses lugares me faz pensar nas coisas que eu vivia antes de Jesus, este lugar não serve para você. Amém? O lugar não é o problema é você. Se você está neste lugar, que está te fazendo lembrar das coisas do mundo, do seu passado, das coisas que desagradavam a Deus, esse lugar não serve para você. Esse lugar não é para você. Aleluia. Entendeu como é que funciona, irmão? Quando eu faço isso, se eu sou fraco a bebidas, eu citei isso também. Se antes de aceitar a Jesus eu era fraco a bebida, o que é que eu vou fazer evangelizando num bar? Se eu sou fraco para bebida, eu vou fazer o quê evangelizando num bar? Se eu sou fraco para bebida e eu vou trabalhar e o ponto de ônibus é em frente ao bar, eu não posso ficar naquele ponto de ônibus, eu tenho que andar nem que seja mais 1 quilômetro para o próximo ponto. Eu tenho que estar longe desse bar. Está entendendo o que é? E não vos conformeis com este mundo? Entendeu o que é? E não vos conformeis com este mundo? Ou seja, não se amoldem. O conformar aí, no original, é se amoldar. O que é amoldar? Para o ferramenteiro, o molde, existe um molde para se fazer todo tipo de peça, correto? É isso mesmo, irmão Marcos? Existe um molde. Todas as peças, existe aquele molde primário. Se faz aquele molde com todas as especificações, todas as medidas, e aí a partir daquele molde, todas as outras peças têm que ser igual àquela peça. Correto, irmão Marcos? Quando a Bíblia fala em não vos conformeis, ou seja, não se amoldem com as coisas desse mundo, ou seja, não fique igual às coisas desse mundo. Não se adaptem às coisas desse mundo. Não fuja do que é real, original, bíblico e vá para as coisas desse mundo, se amoldar a elas, seja igual, não seja igual a elas. Então, agora você está entendendo o que é um sacrifício vivo, irmão? O sacrifício vivo do versículo 1, a resposta dele está no 2. Não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis neste mundo. Não seja igual a este mundo. Não concorde com aquilo que te afasta de Deus. Aleluia. Não concorde com aquilo que te afasta de Deus.
Se existe alguma coisa que te afaste de Deus, se afaste dessa coisa. Se existe uma pessoa que te afasta de Deus, se afaste dessa pessoa. E assim vai. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, tenha uma mente nova. Receba de Deus uma mente nova, uma mente transformada, uma mente aberta. Irmãos, em uma das orações de Jesus, no capítulo 11, versículo 25 de Mateus, ele fala: graças te dou, ó Pai, 11:25 de Mateus, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes a nós, pequeninos. Ou seja, nos deu uma nova mente, clareou a nossa mente, abriu os nossos olhos. Então, quando eu pergunto a Deus o que é um sacrifício vivo, santo e agradável, é um sacrifício em que eu não concordo com as coisas desse mundo, mas que eu tenho uma transformação na minha mente. Eu entendo o que é certo, eu entendo o que é melhor para mim, eu entendo o que vai me aproximar de Deus. Eu tenho uma mente transformada. Isso é um sacrifício vivo. Amém, igreja? Mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. É só o final do versículo. Aí você fala, você chega todo desconcertado, todo desmantelado, todo desajustado concernente à palavra de Deus e quer experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não é assim que funciona. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Primeiro ofereça um sacrifício vivo. Primeiro ofereça um sacrifício santo, agradável a Deus. Ofereça um culto racional ao Senhor. Não se amolde com as coisas deste mundo. Não adote para você aquilo que te afasta de Deus. Fazendo assim, você experimenta qual seja a boa. Você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai entender qual é a vontade agradável de Deus para a sua vida. Você vai entender qual é a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Aí, meu irmão, você vai ter uma novidade de vida. Novidade de vida. Assim você terá uma novidade de vida. É por isso que às vezes você fica: Jesus, eu estou tanto tempo na tua casa, eu não consigo sentir a tua presença, eu não consigo saber o que é certo e o que é errado. Eu vou lá para a igreja, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender nada. Por quê? Tem alguma coisa desfalcada aí, meu irmão. Tem alguma coisa errada aí. Talvez você esteja se amoldando às coisas do mundo e não se amoldando a esse molde aqui, ó, a esse prisma aqui, ó. Eu não estou falando que você deve fazer o que eu estou falando. Eu estou falando que você deve fazer o que a palavra te ensina a fazer. A pessoa tem que andar, irmão, segundo a palavra, segundo as escrituras, segundo a Bíblia. Aqui é o manual do crente, meus queridos. Esse livro aqui é o manual do crente. É a bússola do crente. Ela nos conduz à mansão celestial. Ela nos ensina a andar perfeitamente nessa terra. Ela nos ensina a amar ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ela nos ensina tudo o que precisamos. Irmão, aqui tem tudo o que eu preciso para viver nessa terra e viver na eternidade com Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Que Deus continue fortalecendo você. Que você continue experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Que você descubra os propósitos de Deus para a sua vida. Que você conheça mais de Deus na sua vida. Que você entenda o quanto você é amado e precioso e que Deus tem um projeto na sua vida. Que você entenda isso. Que você saia daqui refletindo nesta palavra e entenda o quão grandioso foi o projeto que Deus fez para você, que Deus projetou no coração dele para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Curve as vossas cabeças. Senhor Deus dos céus e da terra, acabamos de explanar a tua palavra aqui, Senhor. A tua palavra foi pregada. A porção que é para mim, eu recebi, Senhor. Que o meu irmão receba a porção dele. Que ele saia daqui, Senhor, com a porção que é dele. Que o Senhor deu a ele. Que o Senhor transmitiu a ele, Senhor. Fortaleça o meu irmão. Que esta semana ele reflita mais no que o Senhor quer para a vida dele. No que ele precisa fazer para estar na tua presença. Para que ele ofereça um culto verdadeiro. Um culto genuíno. Um culto racional a ti, Senhor. Para que ele experimente qual seja a tua vontade na vida dele.
Deus Santo e Poderoso, restaura a vida dele, restitui a vida dele, conserta a vida dele, para que ele ande, Senhor, para que nós andemos, ó Pai, não só ele, mas eu, mas que nós andemos, Senhor, de forma racional, de forma perfeita, na tua presença, Senhor. Eu te agradeço por ser ouvido nessa noite, em nome de Jesus, amém.